Olá, Carlos Duarte, Gaming Manager da Xbox, uma consola de jogos subejamente conhecida e utilizada por muita gente, e é também por causa disso que eu quero falar contigo. Neste tempo de confinamento, as pessoas estão em casa com as crianças, o que deve ser duro para muita gente que não estava habituada a este 24/7. As consolas de jogos têm um papel fundamental neste momento para conseguir que as crianças fiquem um bocadinho aliadas deste mundo mau, não é? E passarem o tempo agora com as suas aventuras, os seus heróis. Achas que isto é uma verdade, que as consolas podem neste momento ajudar os mais novos e os mais graúdos, com certeza? Olha, primeiro que tudo, muitos parabéns pela vossa iniciativa. Eu já tinha tido a possibilidade de vos dizer isto pessoalmente, mas aqui publicamente estendo, porque é importante, principalmente neste momento em que nós passamos, ter iniciativas deste género que ajudam a educar e a mostrar perspectivas novas sobre o que passamos, porque é absolutamente novo a nível da nossa geração. Portanto, é bom que vocês estejam a fazer este trabalho e agradeço-vos, agradecendo também, obviamente, o convite. Relativamente às consolas, é um ponto de vista muito interessante. Imagina, neste momento, tinhas um padrão daquilo que era a visibilidade para as pessoas que jogavam videojogos, ou que jogavam muito. Havia muitos clichês associados às pessoas que jogam muito consolas, ou computador, ou o que seja. E, de repente, acontece uma situação extraordinária que nos obriga a estar fechados em casa durante um mês. Isto acho que já lá vai um mês e tal. Portanto, já perdi a conta. Melhor não fazer, porque nem vem mais uns dias. Mais uns dias, sim. Efetivamente ajuda-nos a abstrair, porque nos leva para mundos diferentes, para universos diferentes, onde podemos, enfim, dar largas à imaginação. Obviamente que aqui, na questão das crianças, é importante não deixá-las sozinhas e desacompanhadas. Agora tomem uma consola, tomem um computador e joguem à vontade. Não, é importante, cada vez mais importante, e agora que os pais estão em casa, têm essa possibilidade de estar em casa, dentro da medida do possível, é muito importante que eles estejam com as crianças, que vejam quais são os jogos que eles querem jogar, que acompanhem o processo com eles, também para lhes ensinar o que é que faz parte da ficção, o que é que faz parte da realidade, que elementos ali são apenas para entretenimento, que elementos é que já são um bocadinho adultos demais, se calhar, para a criança ou não, e ajudá-los a desconstruir isso. E eu creio que agora é um momento muito importante porque efetivamente ajuda a que as famílias se liguem, nem que seja porque são obrigadas a ligar-se, porque senão estão ali com seres vivos durante um mês inteiro a atazanar-lhes o juízo, e eu imagino que isso deve ser muito doloroso. Eu, por exemplo, no meu caso, eu tenho muita sorte, porque eu vivo sozinho e, portanto, os únicos seres que me atazanam o juízo são os cães. Portanto, eu não tenho que lidar com seres humanos neste momento, só virtualmente. Tenho a consola, obviamente, que consola nestes momentos de solidão. Mas, portanto, efetivamente, o segundo comando não te serve para nada neste caso. Neste momento só me serve para fotografias, para as redes sociais da Xbox, e que já serve muito, na verdade, já é uma grande ajuda. Mas é muito importante também, permite-me só saltar um bocadinho do gaming para a comunicação, que é um tema que eu acho que ainda não se está a falar muito e eu acho que é super importante, que é efetivamente a saúde mental que sairá daqui. Porque no fim do dia estamos todos a ser aplicados a situações extraordinárias, e com o advento das redes sociais, obviamente todos nós temos um acesso global a tudo o que é informação partilhada, e neste momento, tanto televisão como online, como offline, falam apenas e só de um tema, e portanto estamos a ser bombardeados por todos os lados, por todos os elementos sobre o tema Covid-19, o que nos faz, enquanto seres humanos, sentir a necessidade de, eu para me sentir incluído, eu vou ter que falar sobre isto. E isso, infelizmente, tem levado à propagação de muita informação falsa, de muitos textos que não têm sentido nenhum teórico ou científico, muitos comentários de verdadeiros especialistas de 280 caracteres sobre tudo o que são ações para pandemias, e isso causa, pelo menos do ponto de vista de quem está a trabalhar a comunicação, nota-se que está a causar muito pânico junto das pessoas do cidadão comum, porque efetivamente de repente tem pessoas influentes a falar disto, tem
órgãos de comunicação social a falarem disto, às vezes sem o afastamento que deviam ter, e que, portanto, com a pressa de conseguir lançar alguma coisa coerente sobre o tema, às vezes saem algumas informações falsas, como aconteceu com a SIC aqui ainda há uns dias, e que eles muito bem se retrataram. E, portanto, eu acho que é muito importante nós pensarmos na forma como estamos online neste momento e nesta situação, e como não é necessário acompanharmos a evolução do gráfico segundo a segundo, como se estivéssemos de repente a analisar a Bolsa de Nova Iorque. Talvez seja importante começar a aplicar algumas medidas de saneamento mental, no sentido de, se calhar eu vou ver algumas notícias durante 20 minutos durante o dia, e depois daí desligo da parte do noticiamento do Covid, até porque se eu quiser ir ver outras coisas não há. Nós temos aconselhado a ver um jornal por dia, talvez o da noite, que deverá ser o mais completo, e desligar durante todo o dia para fazer outras coisas e tirar a cabeça deste pesadelo. Porque treinadores de bancada, agora que não há futebol, felizmente no meu caso, os treinadores de bancada passaram do futebol para o Covid, portanto sem dúvida. Toda a gente sabe de tudo, e isto realmente tem provocado situações muito complexas e muito complicadas depois de gerir, porque as fake news estão aí em força. Verdade. E as próprias redes sociais, que admitiram há muito pouco tempo terem instaurado processos, algoritmos que as conseguissem combater, nós estamos hoje a ver que isso não é verdade. Portanto, toda a gente tem razão, toda a gente põe o que quer, toda a gente lança o pânico que quer. Diz-me uma coisa, em termos de jogos, achas que as pessoas estão a jogar mais em família, pai, filho, irmã, irmão com mãe, ou continua a ser um processo muito individualista? De há uns tempos para cá, o crescimento tem sido globalmente a nível de jogos multijogador. A maior parte dos jogos competitivos de eSport são todos multijogador. Alguns são um contra um, mas a maior parte são de equipas contra equipas, o que obviamente fomenta é esta concentração de pessoas junto de um jogo. A concentração sempre foi virtual, na maior parte das vezes, se estivermos a falar a nível amador. Por exemplo, a maior parte dos jogos, e na Xbox nós temos alguns multiplayers, o mais conhecido é o Sea of Thieves neste momento, que é um jogo que te permite ser um pirata e com 3 amigos teus vais basicamente viver o sonho do pirata, arranjas um navio, vais pilhar outros navios, descobrir ilhas. Existem vários jogos deste estilo e, portanto, já se concentrava no mercado a tendência de se juntar com os amigos a partir do online. Portanto, tu estás com o microfone e com os fones, tu estás a falar através do Discord, que é uma aplicação para chat e para troca de mensagens e criação de fóruns online. Tu partilhas a informação com os teus amigos, conversas com eles, enquanto está cada um no seu computador ou na sua consola a jogar o mesmo jogo. E, portanto, nesse sentido, eu acredito que o que está a acontecer agora, e também é muito interessante do ponto de vista do teletrabalho, é que mais pessoas estão a perceber que estas ferramentas que achavam que era uma coisa só de miúdos, efetivamente têm agora um impacto muito forte naquilo que é a sua nova vida e que lhes permite efetivamente ser produtivos, ou seja, aquela chancela de que ficares em casa o dia todo no computador não era ser produtivo, só podias ser produtivo fechado num escritório das 9 às 5, está completamente desmistificada neste momento, porque como é que tu consegues argumentar com alguém que a pessoa tem que estar no escritório quando tu provas que efetivamente para alguns trabalhos, onde seja possível o teletrabalho, esse conceito não existe. E, portanto, na área dos videojogos é muito importante neste momento. Nós não temos, obviamente, dados do que está a acontecer agora, não sabemos se mais famílias estão a jogar em conjunto ou não. O que sabemos é que os jogos de multijogador são cada vez mais populares e, portanto, é importante, se for um pai ou se tiver filhos ou sobrinhos ou primos que estejam na quarentena com a pessoa, juntar-se com eles e talvez desafiá-los a jogar com ele. Obviamente jogos não sejam muito violentos, também depende das idades, mas é um momento importante também de ligação das pessoas e também de ligação com os amigos, porque não falando do gaming tradicional, mas por exemplo dos jogos de cartas ou dos jogos de tabuleiro, existem várias versões digitais, sem ser aquela popular, o House Party, que esteve agora envolvido numa polémica, mas existem várias versões dessa aplicação que permitem jogar jogos como o Pictionary, como jogos das charadas, como quizzes, o jogo do com Galo, amigos, vários amigos online no telemóvel. O jogo do Galo e do Stop apareceram em Barda na semana passada nas redes sociais, não é? Por exemplo, ou seja, isto pode chegar ao cúmulo
de voltar a recuperar aquela tradição dos jornais dos jogos de xadrez à correspondência. E fazer um jogo de xadrez por post. Uma pessoa faz um post e diz cavalo para A13 e depois a outra só pode responder no dia a seguir, por exemplo. Diz-me uma coisa, tu que estás a trabalhar, tu que trabalhas no Open Space com 300 pessoas, não é? À volta disso, ou mais, não sei bem. Achas que este tipo de trabalho vai ser alterado profundamente com a descoberta do teletrabalho e que quem gera este tipo de espaços e de escritórios começa a perceber finalmente que também dá jeito não ter tanta gente no mesmo espaço, por todas as razões e mais algumas, e que as pessoas em casa acabam por trabalhar mais e estarem mais objetivas e mais focadas no seu próprio trabalho? Achas que isto é capaz de mudar a nossa sociedade brevemente, ou nem por isso vai voltar tudo ao mesmo e vamos meter nos automóveis às 6 da manhã para chegar a trabalhar às 9, etc.? Eu creio que não é se eu acho que vai mudar, eu acho que tem que mudar, porque efetivamente o que está a acontecer, e eu acredito que isto vai acontecer com a maior parte das pessoas que estão a trabalhar, não do ponto de vista da liderança, mas do ponto de vista operacional, vão perceber efetivamente que o trabalho prolongado em casa, ok, tem alguns contras, não estão próximos dos colegas e portanto falta a proximidade humana, que é muito importante, obviamente, principalmente nas indústrias criativas, mas traz outra coisa que é o descanso, o horário. E não há nada que efetivamente te facilite e te torne mais produtivo do que seres dono do teu próprio horário. Não significa fazer só madrugadas e depois ficas a dormir o dia todo. Significa que se calhar não perdes, ou como dizias e muito bem, não perdes o tempo que perdes normalmente em trânsito, em stress, até chegar ao trabalho. 3 horas por dia, não é? Lá está. Exatamente, não te acontece o mesmo quando sais. Podes tu fazer o teu horário em casa, tens tempo para preparar as tuas refeições, tens tempo para relaxar, sem que ninguém esteja a pressionar-te. Ou seja, eu acho que isto vai levar a uma profunda revolução a nível daquilo que é o mercado de trabalho, se aqueles que se sentem assim forem suficientes para motivar essa mudança. Porque no fim do dia, se forem só poucas pessoas, pode não acontecer nada e voltamos ao tradicional quando isto acabar. Mas eu acho sinceramente que, tendo em conta as coisas como estão, eu acho que é muito perigoso voltarmos ao tradicional, pelo menos daqui a um ano. Não vamos conseguir estar em ajuntamentos nos próximos meses. E isto está a resultar. Obviamente que isto só funciona para algumas indústrias e temos que deixar isso muito bem claro. A minha da comunicação é perfeito para trabalhar em teletrabalho. Comunicação, criatividade e redes sociais. Mas, por exemplo, infelizmente, retalhistas têm que trabalhar no local. Médicos têm que trabalhar no local e outras profissões também muito importantes. Por isso, eu acho que dentro daquilo que é possível, o teletrabalho, creio que terá que ser uma opção cada vez mais viável para que as próprias equipas, e falando na área da comunicação, possam ter elementos que tenham esse espaço criativo para poder, não vou dizer descansar, mas para poder ter o seu cérebro apenas focado num assunto só, sem ter várias distrações à volta. Eu acho que isso vai ser efetivamente muito importante até para a sanidade mental. De uma indústria que nós sabemos. É uma melhor qualidade de vida, porque as pessoas poderiam sair da cidade sem dúvida. Em apartamentos minúsculos e ir daqui para 50, 100 km, 150 km para uma reunião semanal, apanha-se o comboio e está-se cá num instantinho, claro. E assim conseguia ter um terreno e uma hortinha, como alguém disse, se tiverem um amigo com horta, é buscar a horta ao amigo, não é? Por exemplo, até traz outra coisa muito importante. Diz. Não, eu ia dizer que traz outra coisa muito importante nessa questão do afastamento, que é a possibilidade de tu poderes ter vida, e às vezes o trabalho é tão intenso, o tempo que tu levas entre transportes ou deslocação e o trabalho em si, rouba-te toda a vida e tu só começas a viver a partir das 10 da noite, e portanto isto permite-te tu poderes começar a viver a partir das 6 ou das 7 da tarde, o que te dá espaço para aprender mais, para desenvolver mais os teus conhecimentos, para não desenvolveres nada e ver só uma série conta na televisão se te apetecer. Estás com os teus amigos, infelizmente agora virtualmente, mas eventualmente um dia voltaremos a estar juntos, eu e tu também. Claro. E portanto eu acho que é mesmo muito importante começarmos a refletir nisto. Ora bem. Mesmo esse apontamento que eu queria deixar. Ora bom, e deixaste-lo bem. Diz-me agora, para acabarmos como sempre temos feito aqui na Zem Talk for All, diz-nos um livro, uma música, um jogo, no teu caso, um filme que esteja uma série de televisão. Eu ia aplicar a métrica do jogo. Em casa vejam, ao fim e ao cabo. Olha, de jogo,
Eu gostava de sugerir que as pessoas experimentassem um jogo chamado... São 2 jogos, na verdade, porque é o primeiro e a sequela. O primeiro chama-se Ori and the Blind Forest e o segundo chama-se Ori and the Will of the Wisps. É melhor sim. Ainda bem que eu vou colocar aqui em cima a legenda. Sim, eu depois mando os links. Mas isto são jogos para a família, com uma componente narrativa muito forte. Ori é uma personagem fofinha, a violência é cartoonish, portanto não é nada duro. Emocionalmente é muito duro, por isso é que eu aconselho que seja com a família, porque é como alguns filmes da Disney que têm mensagens fortes familiares e que, quando vistos com os pais, ajudam a que a criança cedo perceba alguns valores e algumas coisas intrínsecas daquilo que é a experiência humana. E, portanto, recomendo, porque o jogo também não é fácil, portanto é bom para os pais também se sentirem desafiados e é bom para as crianças porque é um jogo visualmente muito bonito, tem uma excelente banda sonora, pá, e recomendo. Boa. De livros, pá, olha, eu voltei a ler o Dune, não tem nada a ver com isto. Já preparaste para a sequela? Não quero falar sobre isso. Às vezes não começa a desbaratar e eu estou a ser simpático hoje. Mas não. Gostei muito da primeira vez que li o Dune. É uma das obras de ficção científica, se não a obra, pelo menos, a meu ver. Outras haverá também, obviamente, tão importantes quanto. E que eu estou a aproveitar, como é um calhamaço dos bons, aproveitei para, já que estou em casa, vou relê-lo novamente. E vale a pena. Música, olha, tramaste-me, porque eu tenho andado numa de música portuguesa, porque é Abril, e portanto Abril vai sempre buscar os Sérgio Godinhos e os Zeca Afonso da vida, mas por acaso esta semana tenho andado a ouvir Kraftwerk, tenho andado mais concentrada a escrever. Sim, e não lhe vou chamar repetitiva, porque aquilo não é repetitivo. Mas a música eletrónica sem letra ajuda-me a concentrar, pelo menos a conseguir definir melhor as coisas que escrevo ou não escrevo, e portanto tenho andado mais nessa onda. Mas isto da música eu acho que é ouvir aquilo que... aproveitar se calhar para ouvir o que não se está habituado a ouvir. Porque já que estamos em casa mesmo e já que temos que nos desafiar de alguma forma, ouvir música diferente pode ajudar a quebrar alguns conceitos e até a redescobrir outras coisas sobre aquilo que nós gostamos ou não. Então, e termina agora com um filme ou com uma série de TV? Pois é. O filme, vou com uma provocação. O filme chama-se 12 Angry Men. Porquê o 12 Angry Men? Porque é um filme sobre uma personagem que está num júri, não é? E tem 11 jurados a decidir a favor da sentença do... É um dos meus filmes preferidos, atenção. Dos meus também. E essa personagem, que é o pai da Jane Fonda, eu agora não me lembro do nome dele, vai o filme todo tentar convencer os outros 11 jurados a reverterem a sua decisão, porque eles precisavam ter unanimidade e, portanto, é muito importante vermos isto para perceber que muitas vezes as coisas que nós lemos e que nós defendemos são só opinião. E que às vezes opiniões podem custar vidas e é muito importante sabermos quando é que não devemos dar opinião. E porque é um excelente filme, vale a pena ver com a atenção que esta quarentena nos obriga a ter. Então, e série de televisão? Séries... das 15 que estamos a ver ao mesmo tempo. Eu não vejo séries, eu tenho esse problema, eu não sou grande consumidor de séries, mas olha, acho que vou sugerir, se calhar, série que a gente fala agora, não é? A Casa de Papel, se eu agora a nova temporada, imagino que esteja bom, não sei, nunca vi, mas as pessoas estão muito interessadas na coisa e olhem, sempre é uma coisa mais movimentada, não é? Porque aquilo é um bocado aquelas séries de heist, dos assaltos, e pode ser giro para viajar um bocadinho, não é? Também é aqui até ao lado, não se viaja muito longe. Mas... Sim. E tem uma personagem chamada Lisboa? Pois, já ouvi dizer. Olha, Carlos, muito obrigado por estares aqui connosco nas M-Talks for All. Obrigado eu. A tua presença é muito, muito importante porque tens um lado mais jovem, por causa dos jogos, que vai de encontro a um target que nós também queremos abordar, e é perfeito para também mostrar às famílias que os jogos de computador, consolas, whatever, são tão importantes nesta fase como outra coisa qualquer. Muito obrigado por estares aí e dares o teu contributo. Obrigado, Bel.
Ok, tchau, E tchau. boa sorte, continuem o bom trabalho. Obrigado.